Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje o tema é o tema que tem sido denominador comum nos meios de comunicação social, principalmente desportivos, que é de facto aqui a chegada do José Mourinho ao Benfica. De facto, concretizou-se aquilo que já se esperava, na verdade, que foi a saída do Bruno Lage. Apesar dos resultados e dos objetivos cumpridos no início da época, as exibições eram de facto muito fracas. Falámos aqui várias vezes. E sabíamos que um resultado menos positivo iria colocar tudo em causa. Foi o que aconteceu, e à semelhança do que aconteceu com o Schmidt há mais ou menos um ano, aconteceu também agora com o Bruno Lage. Começou a época já meio tremido, com muitas dúvidas, e bastou de facto as más exibições e depois os resultados negativos contra o Santa Clara e agora para a Liga dos Campeões para se precipitar a saída. Ainda para mais num cenário onde estamos a um mês das eleições, e obviamente o Rui Costa está a fazer tudo para conseguir se manter ali na liderança do nosso clube. Daí aqui o título, José Mourinho, 25 anos depois, cá está ele de regresso ao Benfica. Eu penso que o regresso já podia ter acontecido algumas vezes, se calhar numa fase mais fulgurante da vida do Mourinho, tal não se concretizou e chegou agora à altura. Vamos ver se o Mourinho vem de facto para ajudar o Benfica a recuperar desta fase negativa, diria eu, a nível de exibições, a nível de resultados. O que eu coloco aqui também não é mentira nenhuma, e não é surpresa nenhuma. A última cartada do Rui Costa tinha que ser, depois do que aconteceu agora com o Bruno Lage, uma cartada de facto muito forte, porque ao mês das eleições, se ele não trouxesse ninguém forte, ia ter de facto muitas dificuldades em competir com outros candidatos, como por exemplo o Noronha, ou principalmente o Noronha Lopes. De seguida eu vou deixar esta parte para o final, que é a minha escolha, ou seja, para mim não seria o José Mourinho, eu teria outra escolha. Eu penso que já falei aqui noutros vídeos, mas vou deixar para o final, para ficarem um bocadinho mais curiosos, ou então para, entretanto, tentarem adivinhar qual é que seria a minha escolha para treinador do Benfica. Não é de facto muito óbvia. Voltando então aqui ao José Mourinho, portanto, as considerações que eu acho importante aqui dizer, o Bruno Lage sem qualquer condições para continuar, já falámos nisso, qualidade exibicional desde o início da época muito fraca. Também o ano passado aconteceu isso em vários jogos. Os resultados, estes últimos dois resultados, de facto, muito negativos. O empate em casa com o Santa Clara, a derrota na Liga dos Campeões contra uma das equipas consideradas mais fracas, e de facto aquele discurso ah, pobre, arrogante, ah, chato, do Bruno Lage também não ajudou. De facto, não tem de facto uma boa imagem. E a verdade é que ele foi despedido do Benfica, foi para o Wolverhampton, foi despedido do Wolverhampton, foi para o Botafogo, foi despedido do Botafogo, veio para o Benfica, foi despedido do Benfica. Portanto, se calhar convém não ser tão arrogante, diria eu, e repensar um bocadinho as suas competências e o porquê de falhar em tantos projetos. Como disse há bocadinho, Rui Costa é de facto a última cartada. Obviamente que é uma cartada eleitoralista. Ahm, eu acredito que se as coisas não correrem bem, se os resultados forem negativos, mesmo trazendo o José Mourinho, que o Rui Costa não vai conseguir ganhar as eleições. Ganhando agora estes jogos até lá, hum, entusiasmando os adeptos, já sabemos que os adeptos votam muito, os sócios votam muito com os resultados, ou fundamentalmente com os resultados, diria eu. Sabemos também que o José Mourinho, para sermos 100% sinceros, já não está na primeira divisão dos treinadores, já não é considerado um dos melhores treinadores do mundo. Eu penso que ele não teve aquela capacidade de se adaptar à evolução do futebol que outros treinadores tiveram, e por isso, a partir dali do Manchester United, onde ganhou uma Liga Europa, ele começou de facto a baixar o patamar. O Tottenham é de facto uma grande equipa, mas não está no nível no top europeu. A Roma também não, o Fenerbahçe também não, ou seja, ele foi ali para uma segunda divisão, diria eu. Apesar disso, ainda é de facto uma verdadeira autoridade, tem muito conhecimento de futebol, obviamente, muita experiência,
muito respeito da parte de jogadores, da parte mesmo de adeptos, da parte de estrutura. Eu diria cá em Portugal da parte, sei lá, da federação, de outros clubes, de facto, ele impõe ali, de facto, um respeito até pelo que ele já ganhou e, de facto, vai dar também dar uma grande. O Benfica é uma grande marca, uma das, talvez a melhor marca, ou a maior marca de Portugal e uma das maiores da Europa. Mas o Mourinho também é uma grande marca, também é conhecido mundialmente e, portanto, também vai ajudar a haver uma maior visibilidade do Benfica e do próprio futebol português. Acho que isso será positivo. Na conjuntura atual, sem falar daquele treinador que eu já vos vou dizer atual, daqui a bocadinho, dizer que de facto é uma escolha que eu diria que é acertada, porque ali eu diria que da equipa B é o Veríssimo, não podia ser. Ir buscar um outro treinador da primeira divisão em Portugal, já sabemos como são os adeptos, não iam confiar. Treinadores também, outros treinadores estrangeiros de qualidade, se calhar não iam aceitar pegar na equipa nesta altura, sabendo também que ia haver eleições. Aqui, de facto, um acordo muito interessante, muito importante e que vai permitir ganhar pontos, ou ganhar pontos, ganhar a credibilidade e ganhar votos ao Rui Costa. De facto, foi este cuidado que teve no final da época, ah, quer o treinador, quer o clube poder rescindir. O que é que isto quer dizer? Imaginem que as coisas não correm tão bem ou que ganha outro candidato às eleições. Portanto, até ao final da época mantém-se o Mourinho, muito bem, mas poderá haver a opção, de facto, de depois, no final da época, rescindir e irmos então para outro projeto. Portanto, acho que foi uma excelente decisão. Aqui coloquei apenas este quadro da evolução do José Mourinho. De facto, são de facto muitos jogos. Se estes dados estiverem 100% corretos, eu penso que sim. 1198 jogos tem o Mourinho com 743 vitórias, que dá uma percentagem de vitórias de 62%, uma média de golos marcados de 1,92 e uma média de golos sofridos de 0,90. Se verificarmos aqui, o clube onde teve uma maior percentagem de vitórias foi o Real Madrid, 71,91, seguido aqui também do Futebol Clube Porto com 71,65. O clube onde marcou mais gols também foi de longe o Real Madrid, 2,67. O clube onde sofreu menos gols, estou a falar de gols por jogo, foi o Chelsea ali na primeira passagem, 0,64. Aqui temos, por exemplo, aqui na Roma, já só teve aqui 40, eu acho que foi a pior época, a época onde teve uma percentagem, ou o clube onde teve uma percentagem de vitórias mais curta foi de facto aqui a Roma, 49,21, mas não esquecer que ganhou uma Liga Conferência e foi uma final da Liga Europa com a Roma. Portanto, é de facto uma máquina de vencer títulos. O número de títulos do Mourinho, 26 títulos. Onde é que ele ganhou mais? Aqui no Porto ganhou 6, no Chelsea ganhou 6, no Inter de Milão ganhou 5, no Real Madrid ganhou 3, Chelsea também ganhou 2. Portanto, aqui a segunda passagem ganhou 2, na primeira 6, ganhou 8 títulos no Chelsea. De facto, fantástico, fantástico, fantástico. Manchester United também ganhou 3, ganhou uma Liga Europa e no Roma ganhou uma Liga Conferência. De facto, muito, muito bom. Aqui apenas uns gráficos, eu gosto muito de analisar de facto estes dados estatísticos e aqui o que podemos ver é que de facto há aqui uma ligeira redução da percentagem de vitórias. Ele atinge aqui o seu auge com os 68% do Real Madrid e depois, neste primeiro quadro, é as vitórias acumuladas, ou seja, aqui, por exemplo, este 68% é as vitórias que ele teve desde o início até o Real Madrid. E depois aqui começa a baixar 66, 65, 64, 62. Portanto, são as vitórias acumuladas. Aqui é as vitórias, mas não são acumuladas, é as vitórias por cada clube. No Benfica, por exemplo, enquanto teve no Benfica, teve 54,6% de vitórias e lá está, no Real Madrid, 71,9% de vitórias. Mas reparemos que depois do Real Madrid, foi para o Chelsea com 58,8%, a Manchester United 58,3%, Tottenham 52,3%, Roma 49,3% e aqui no Fenerbahçe é que aumentou, mas o campeonato tudo não é tão competitivo como os outros. Mas conseguimos ver aqui de facto uma tendência, na verdade, uma tendência de descida da percentagem de vitórias do Mourinho, que também tem a ver com a qualidade das equipas que ele começou de facto a treinar. E aqui a diferença entre os golos marcados e os golos sofridos, mais uma vez temos aqui
as melhores diferenças é aqui no Porto e principalmente do Real Madrid, que eu penso que ele, no ano em que foi campeão, até bateu o recorde de vitórias e o recorde de golos marcados. Foi de facto um ano muito bom contra o Barcelona do Messi. E depois começa aqui isto aqui a ficar cada vez mais estreitinho a diferença entre os golos marcados e os golos feitos, também porque eu penso que ele, o Mourinho nunca foi um treinador eminentemente atacante, mas eu penso que ele começou a ter uma abordagem cada vez mais defensiva, uma abordagem do 1-0, 2-1, e o que faz com que aqui esta diferença dos golos marcados e os golos sofridos comece a ser cada vez mais esbatida. Títulos do José Mourinho, isto aqui é de facto assustador, é um dos treinadores mais titulados do mundo, sem dúvida. Ele ganhou duas Ligas dos Campeões por clubes diferentes, Futebol Clube do Porto e Inter de Milão. O Porto, sem dúvida, nunca foi um dos favoritos, o Inter de Milão também, na altura, não era de facto das melhores equipas. Aqui faltou se calhar uma Liga dos Campeões ou pelo Chelsea ou pelo Real Madrid, tinham equipas para isso. Depois Liga Europa também ganhou duas, uma pelo Porto, como sabemos, foi o primeiro título europeu que ele ganhou, e uma também no Manchester United, que deu aqui. Eu não sei, eu acho que foi um dos últimos títulos do Manchester United, então, títulos internacionais, penso que foi o último que o Manchester United ganhou. Uma Liga Conferência também pelo Roma. Eu penso que ele ainda é o único treinador que conseguiu ganhar estas três competições: Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência. De facto, fantástico. A nível de títulos nacionais, ganhou no Chelsea três Premier Leagues. Em Itália ganhou dois em dois, ou seja, lá 2 anos ganhou dois títulos. Depois em Portugal também ganhou dois, que foram de facto os dois que teve à frente do Futebol Clube do Porto. Em Espanha teve lá 3 épocas, ganhou uma, mas contra o Barcelona que já falámos. Taças, ganhou 4 taças da Liga Inglesa, uma taça de Inglaterra, uma taça em Espanha, uma taça em Itália, uma taça de Portugal. Supertaças também ganhou duas em Inglaterra, uma pelo Chelsea, outra pelo Manchester, é verdade, estava-me a esquecer disto. Ganhou também uma supertaça em Espanha, uma supertaça em Itália e uma supertaça em Portugal. São 26 títulos, salvo eu. É muito, é muito. Mas pronto, para terminar o vídeo, que eu não quero que seja de facto um vídeo muito, muito longo, dizer-vos qual é a minha escolha. Não sei se alguém já tem alguma sugestão. Se tiverem, por favor, coloquem nos comentários antes de eu dizer. Mas cá vai ela, é aqui o nosso Pablo Aimar, um jogador que brilhou em vários clubes, brilhou no Benfica, ainda principalmente naquela época 2009, 2010 com o Jorge Jesus, a primeira época também do Jorge Jesus no Benfica. O Aimar eu penso que veio para substituir o Rui Costa na época 2008, 2009, mas nesta ele de facto foi uma época fantástica, a melhor época do Paulo Aimar no Benfica, e ele bebeu muito, ele próprio já disse isso, bebeu muito do conhecimento e da cultura tática do Jorge Jesus. Ele próprio, ele já admitiu isso, aprendeu muito, muito com o Jorge Jesus. Portanto, competência e conhecimento ele tem, não só com o Jorge Jesus, mas com outro que é um jogador de facto extremamente inteligente. Experiência a lidar com estrelas. Não nos esqueçamos que ele é treinador adjunto da Argentina há muito tempo, a Argentina é campeã do mundo. Portanto, jogadores como o Messi, principalmente, o próprio Di Maria, Otamendi, verdadeiras estrelas, um, que ele sabe lidar, e que de facto o admiram. Portanto, é uma situação em que ele inspira admiração e respeito a jogadores que são estrelas, provavelmente a outros jogadores ainda mais respeito, e os adeptos têm um carinho enorme pelo Aimar. É um dos jogadores com mais carinho, com mais carinho os adeptos sentem, e seria de facto a escolha certa. Não uma escolha só para o curto prazo, para o imediato, mas uma escolha se calhar para vários anos. E não esquecer que o Scaloni, o treinador da Argentina, já disse várias vezes que o cérebro daquela equipa técnica é o Paulo Aimar. E esse seria de facto a minha escolha. E não sou só eu que digo, a vários comentadores, a vários treinadores também apostariam aqui no Paulo Aimar. Bem, estamos então no final do vídeo. Eu estou a gravar este vídeo na quinta-feira e o Benfica já vai jogar no sábado com o Desportivo das Aves. Vamos ver como é que vai correr a estreia do José Mourinho. Tem muito pouco tempo para treinar.
O que vos peço é o habitual. Caso tenham gostado deste vídeo e de outros vídeos, não se esqueçam de subscrever, que é a 100% gratuito. Colocar os vossos gostos, os vossos comentários, as vossas críticas, sugestões, o que tiverem. E pronto, desejar-vos também um bom resto de semana. Um abraço para todos. Viva o Benfica!